Lição da matéria. Daniel Arely. Difícil determinar de que estranha matéria é feito este poema. Aspas. Assim escreve Daniel Arely num dos poemas deste livro. De fato, são estranhas ao universo mais comum da grande maioria do que se produz em poesia as matérias dos versos que aqui se apresentam. Não são textos centrados na primeira pessoa. Não tentam aproximar o leitor de um sentimento verdadeiro ou inventado. Não são poemas carregados de rimas ou aparentes recursos sonoros. Não pesam nas imagens, nas metáforas. Estão mais para o diálogo com, sejam essas ideias estéticas, ideiascas, poéticas, filosóficas, históricas ou, até mesmo, científicas. Em vários poemas, Daniel trabalha como um pesquisador. Colhe uma amostra, examina-a e faz um parecer, criativo, sobre ela. Surge então essa estranha voz que se faz do choque da postura da observação analítica com a explosão criativa. Uma explosão curta, atômica, de poucas e bem escolhidas palavras. Explora, para obter esse efeito, diversas formas, poemas com versos de uma palavra, com versos mais longos, com pontuação ou sem, ou seja, cada texto encontrando a sua forma adequada. Ou, como ele mesmo escreve. Não tente encaixar o poema na forma, deixe que ela escreva o poema, observe-a de longe como uma respeitável desconhecida ocupada com algum afazer exótico e ancestral. A consciência da forma e, ao mesmo tempo, do limite a que a consciência pode chegar, quando a forma escapa ao poeta, traz uma inteligente abertura estética para a lição da matéria. Essa, inclusive, parece ser uma de suas lições. Em outro poema, temos mais uma chave que o poeta, agora também como poeta crítico e leitor, nos passa da sua autoconsciência. Às vezes sequer é preciso ler o poema pelo corte do verso, sabemos se é bom. O corte no espaço vai ditando o ritmo visual e a partitura da voz do poeta. Com esse princípio, cabe nos seus textos tudo e mais um pouco. Basta fazer, e Daniel faz, o corte certo. Poesia culta, que é intertexto com a poesia de um conjunto de poetas, sem esconder as referências, mas, ao contrário, nomeando-as e propondo uma interlocução. Poesia madura, mas não a maturidade como descanso, e sim como capacidade de realizar com segurança um texto inquieto e desestabilizador. Ricardo Silvestre Mauro Fica. Daniel Arely nasceu em Belo Horizonte, em 1986. É doutor em filosofia pela Universidade de Munique, com uma tese sobre o conceito de materialismo. Atualmente, é pesquisador de pós-doutorado da Universidade Federal de Minas Gerais. Lição da matéria é seu primeiro livro de poemas. Lição da matéria. Daniel Arely. Cida Borghetti, governadora do estado do Paraná. João Luiz Fiani, secretário de Estado da Cultura. Jader Alves, diretor-geral da Secretaria de Estado da Cultura. Rogério Pereira, diretor da Biblioteca Pública do Paraná, coordenador do Prêmio Paraná de Literatura 2018. Omar Geudoy, Núcleo de Edições da SEC. Luiz Rebisky, Márcio Renato dos Santos. Omar Geudoy, Comissão Julgadora do Prêmio Paraná de Literatura 2018. Prêmio Helena Collodi. Poesia Marília Garcia. Ricardo Silvestrinho e Hilbert Salgueiro. Preparação dos originais Christian Sortos. Ilustração da capa André Duxi. Projeto gráfico e design Tapcom, com dados internacionais de catalogação na publicação. Bibliotecário responsável, Bruno José Leonardi, CRB 9, 1617. Arely, Daniel, 1986. Lição da matéria. Daniel Arely, Curitiba, PR, Biblioteca Pública do Paraná, 2018, 80 páginas. 21x 14 centímetros. Biblioteca Paraná, vencedor do Prêmio Paraná de Literatura 2018. Prêmio Helena Collodi, categoria Poesia, ISBN 978, 85, 663 82, 35, 81. Poesia Brasileira L, Biblioteca Pública do Paraná. I. Título, CDD, 22ED, B869, 1. Tudo é menos do que é. Tudo é mais. Paul Celan.
Sumário Abismo de Imagens Acácias. 10 Desentranhado da biografia de um filósofo. 11 Diante dos retratos de Alain Laboile. 12 Uma fotografia de Adila. 13 Ocidente. 14 Esboço de Teologia Moral. 15 A Amazônia de Vila Lobos. 16 Cultura. 17 Fábula de Kazuo Hno. 18 E por cima houve outros nomes da natureza. 20 O rinoceronte. 21 História natural dos povos. 22 A vida de Galileu. 24 Ontologia sumaríssima revisitada. 25 Outra história natural. 26 Lição da matéria e que RHODUS e que salta. 28 Arrancar amanhã. 30 O punhal de ferro de Tutankhamon. 32 Ler o livro do mundo. 33 Oficina abstrata uma frase de Novalis. 36 Epistemologia da composição. 37 Fenomenologia da composição. 38 Ontologia da composição. 39 De que servirá um livro. 40 Teoria do rascunho. 41 Arte da edição. 47 Um retrato que não fosse autorretrato, devaneio em ouro preto. 50 A escultura de David CRN em Praga. 55 Schelling Salon. 56 Dois Verões. 58 Regi DJ Marechal JOFFRE, Toulouse. 60 Berlim Além da Noite. 61 Sou o Outro e Seu Reverso Alguém Vaticinou. 70 Teseu. 71 Arrobo contra a Experiência. 72 Como é bom ter um corpo. 74 Tambatajá. 75 Cameira Obscura. 76 Abismo de Imagens Acácias. Numa viagem de ônibus longuíssima através do dia e da noite, li pela primeira vez o poema de Parra sobre as acácias. Deve ter sido aí que me dei conta de que sempre projetamos o que se passa dentro sobre o que está fora, incuravelmente como uma espécie de alergia crônica aos erros da geração passada, um mito. Desde então, sempre que viajo de ônibus, me lembro de Parra e de seu poema. Apoio o rosto no vidro da janela e tento acompanhar a paisagem nua. 10. Desentranhado da biografia de um filósofo. Qualquer pessoa que conhecesse algo sobre Max Horkheimer saberia que ele era capaz de uivar como um cão. De acordo com testemunhas, ele podia demonstrar esse desconcertante talento tanto nas ruas de Manhattan como na estação central de Frankfurt. De acordo com testemunhas, o filósofo teria ensinado a uivar seu próprio cão. 11 Scanner de Baikan-SC. Diante dos retratos de Alain Laboile, se observada sob esse ângulo, com essa luz oblíqua, esse recorte exato, é possível que esta perigosíssima e sabidamente traiçoeira espécie animal até pareça inofensiva ou mesmo graciosa, mas cuidado, isso é parte do seu jogo, parte das suas artimanhas. 12 Uma fotografia de Adília. Para alguns, os refinados, basta que tenha Paris. A mim me basta lembrar de uma fotografia de Adília sorrindo de olhos fechados à frente de uma mesa repleta de quinquilharias e saber que Adília está em algum lugar, que essa fotografia existe. 13 Ocidente. Arqueólogos descobriram na Grécia uma placa de argila com a inscrição do que parecem ser 13 versos do canto X e V da Odisseia. É o registro mais antigo da epopeia. Ainda não decifraram inteiramente a inscrição, mas estão todos aflitos. Sabem que uma pequena variação no sentido dos versos, como um dativo no lugar de um genitivo, um verbo em aoristo, terá consequências incalculáveis para a civilização. De repente o Ocidente será outro, de repente o Ocidente terá sido sempre outro. 14 Esboço de Teologia Moral. Aristóteles escreveu que o supremamente bom só pode, e deve, pensar a si mesmo, ou não seria supremamente bom. Um dia, Dorival Caymmi colocou uma cadeira de balanço em frente a um ventilador num quarto vazio de sua casa em Salvador e sentou-se, disse, para pensar apenas coisas boas. 15 A Amazônia de Vila Lobos. A fermata era um igarapé em que nadávamos no Zucco da pegada do Iauarete. As iças em staccato marcavam também o nosso passo. Os uirás em todas as claves em tempo largo. A mesma tapera na volta a um B4 sob teu rubato. A floresta viva da Capo. 16 Cultura. Variações sobre Brecht. Um castelo de cocô de cachorro. Um inário de invasões de território. Um arquivo de documentos rasurados. Uma coleção de relíquias saqueadas. Uma tradição de traduções equivocadas. 17 Fábula de Cazuorno. A partir de João Cabral. Construir o aberto, não tanto casa de só portas e teto, mas aberto que se faz desde o centro, casa que é sobretudo o acesso, espaço que se habita como gesto.
18. E por se move. Outros nomes da natureza o que é fechado à mente o fundo comum a tudo o todo causa de si princípio da própria reprodução o inteiramente outro anteparo amorfo do trabalho e da forma metabolismo evolução o que de mais íntimo se rememora em ti contra ti e rompe por a exterioridade o que amo esconder-se 20. O rinoceronte a partir de Theodor W. Adorno quando enfim matarmos o último rinoceronte dizem não será apenas o rinoceronte a extinguir-se não haverá tampouco uma certa espécie de moscas que só se alimentam dos detritos do rinoceronte e milhares de ecossistemas que dependem daquele grande ecossistema que é o rinoceronte perderemos um elo vivo essencial para a nossa compreensão dos dinossauros não poderemos mais, como Marco Polo, confundi-lo com um unicórnio não teremos mais uma imagem tão precisa do medo petrificado em armadura etc. Acho que estão todos certos só não se esqueçam de dizer que não haverá mais a forma do rinoceronte esta forma exata e insubstituível que parece dizer, eu sou um rinoceronte. 21. História natural dos povos seu cérebro enorme genoma muito mais complexo do que o humano sistema nervoso altamente sofisticado corpos camuflados eis apenas alguns traços dos povos que parecem ter surgido do nada há 270 milhões de anos na cena evolutiva terrestre suas transformações genéticas não são localizáveis em nenhuma forma de vida pré-existente eles parecem vir do futuro ou mais realisticamente da amplidão do cosmos. 22. Em matéria de povos abandone as explicações ponderadas as hipóteses plausíveis a segurança do método tente fazer sentido da ideia de que o povo é um bicho ex nihilo um animal ex machina tente fazer sentido da ideia de vida como intrusão ou acaso da irrupção incalculável do futuro ou quem sabe de uma explosão a partir do nada 23. A vida de Galileu sem ironias nem duplos sentidos nenhuma metonímia muito menos metáfora semântica não um mínimo de sentido sem interioridade ou abismo ler a natureza glacialmente como fórmula matemática 24. Ontologia sumaríssima revisitada não apenas a contingência do ainda não, do talvez e do quase. Embora talvez seja preciso dizer sempre talvez, não só a do perecível e precário, sobretudo a contingência do estável. A contingência não apenas do valor como do fato. Não tanto do caso quanto da lei. Não apenas do acaso, sobretudo a do aparentemente necessário. A contingência da natureza, afinal. O que quer dizer que nem a natureza é exatamente natural, veja, talvez seja isso o real. 25. Outra história natural via Drummond Tarsius praticam morte voluntária. Mamíferos superiores embriagam-se regularmente. Pandas procuram a extinção da espécie. Amplas camadas de vida oceânica fogem da luz. Moscas e humanos são geneticamente semelhantes. Nossa história também é natural. 26. Lição da matéria. E que RHODUS e que salta 1. Desata a rosa no amplo limite do espaço distende o espaço no pulso suspenso do tempo dispõe o tempo no salto mortale do verbo 2. Conflui o verbo no ponto contínuo do tempo 28. Concentra o tempo na linha aberta do espaço condensa o espaço na corola íntima da rosa 29. Arrancar amanhã ó esplendor da manhã não se abre com faca. Manuel de Barros Wilter e Realibia Mornino. Estere Sucha Tingas Dei. Emily de quem se mais houver manhã uma única singularíssima manhã ela será arrancada a unha dente a faca 30. Aurora tecida a grito e a rinha de galo crisálida cuja seda só se abre a rasgo ave tão frágil para rachar sozinha o ovo 31. O punhal de ferro de Tutankhamon quando enfim confirmaram que o punhal de ferro de Tutankhamon embalsamado junto a seu peito em posição de evidente destaque foi forjado com ferro de um meteorito arqueólogos antropólogos filósofos não hesitaram em afirmar que os egípcios cosmicamente desamparados como todos os povos procuram a transcendência topograficamente nos céus e portanto viam no meteorito uma divindade a própria transcendência ou algo do tipo. Sinto-me estranhamente confortável com a transcendência dos egípcios feita de ferro 11% níquel com traços de cobalto ideal para ser derretida na forja das armas. 32.
Ler o livro do mundo para cada coisa, uma cadeia de relações, as coisas mais suas relações no tempo, eventos, todas as relações, todos os eventos em um emaranhado, um mundo possível para cada coisa, um nome, uma coisa mais suas relações no tempo, uma série de frases para cada evento, um capítulo, todas as frases, todos os capítulos em um emaranhado, um livro possível. Um vento sul passa ali as páginas, de repente percebo todo o livro é aberto. 33. Oficina abstrata. Uma frase de Novalis: o verdadeiro leitor deve ser o autor ampliado. Novalis: antever em toda a matéria o inconclusivo da forma e preencher toda a lacuna com sua exata carnadura, realizar com todo o texto uma paradoxal operação para que toda a leitura seja também sua criação. 36. Epistemologia da composição, em um caderno de notas postumamente publicado com o título Cultura e Valor, edições 70, 1980, p. 34, escreveu Wittgenstein: penso de fato com a minha caneta, pois frequentemente a minha cabeça não sabe nada sobre o que minha mão está escrevendo. 37. Fenomenologia da composição, ouvidas de longe, é difícil distinguir se as vozes na janela são conversa ou canção. Tampouco é fácil compreendê-las se ouvidas de perto demais, ou de um jeito diferente, com muito mais ou com muito menos atenção. Como mal se pode afirmar se o ruído que traz a brisa é eco ou assovio. Só sei que eu ouvi um som tão aéreo que parece parte de outro som. Juntos eles talvez não formem uma melodia, mas bem uma espécie de prisma, ou de gradação. Tento reproduzi-lo ao violão e algo me lança ao papel. Difícil determinar de que estranha matéria é feito este poema. 38. Ontologia da composição, anoto ideias para o poema, coleciono palavras aleatórias para o poema, ensaio formas indecisas para o poema, abandono o poema, vou escrevendo outros poemas ao lado do poema, de repente parece que estou escrevendo um livro em volta do poema, um livro como uma moldura cuja tela é o poema, um livro como um veículo cujo motor é o poema, quando menos percebo escrevi um livro a partir do poema, olhando bem parece que o livro foi se fazendo desde o poema, melhor dizendo é como se o livro tivesse se escrito a si mesmo a partir do poema, volto ao poema e de repente percebo que ele me acena, tenho a impressão de que algo no poema ainda pulsa, ou melhor, estou certo de que ele está ativo como uma máquina ativa, vivo como um felino que ora me rejeita, ora me solicita, quando dou-me parece que o poema como que me permitiu escrevê-lo. 39. De que servirá um livro se ao tomar 10 e torcer 10 qual panos de chão encardido imundo não lhe extrairmos ao menos uma gota de bile negra melancolia? 40. Teoria do rascunho 1. A poesia é basicamente uma moeda, o que passar se passar torna-se poema. 41. 2. A poesia sobreviverá nas mensagens instantâneas, nos erros do corretor automático, no autocompletar das buscas, até mesmo nas caixas de comentários, desde que nunca a chamemos pelo nome, desde que nunca a escrevamos. 42. 3. A antipoesia, se triunfasse, triunfaria, mas isso seria demasiadamente épico. A antipoesia sequer conhece vitórias, a antipoesia neutraliza seus adversários lançando-os numa câmara de gelo. 43. 4. Elogio da forma fixa, não tente encaixar o poema na forma, deixe que ela escreva o poema, observe-a de longe como alma respeitável desconhecida ocupada com algum afazer exótico e ancestral. 44. 5. Nesta alquímica manhã de verão em que o ruído de uma britadeira parece compor o cenário ideal para um poema ou uma revolução, pego régua, esquadro e compasso, uma folha de papel ao maço e olho atentamente para os lados, tenho um plano, o que pode dar errado? 45. 6. Um bom poema se reconhece pelo corte do verso, às vezes sequer é preciso ler o poema pelo corte do verso, sabemos se é bom como ele corta, ora uma sentença, ora uma palavra como ele ao mesmo tempo corta, e aquele corte o poeta está portanto mais próximo do alfaiate do açougueiro do que do filósofo. 46. A arte da edição, vamos fazer um livro claro como um deserto noturno, um livro limpo como um instinto animal, imagine um livro sem artifício, um livro simples que desapareça sob os poemas expelidos como pétalas de uma flor estranha e bissexta, como se tivessem sido sempre parte do mundo. 47. Um retrato que não fosse autorretrato. Devaneio em ouro preto. 1. Pilar desperto solitário nos degraus da escadaria. Pombos disputam farelos de ouro.
A fuligem das telhas não se deixa limpar. Creio avistar ao longe uma mulher em negro. Entreouço na lama o murmúrio do rio. 50. 2. Balada sobre a ponte de Antônio Dias. Importa pouco o que se fez. Eram noites brancas sobre a ponte de Antônio Dias. Tu apontavas as torres, os picos, as casas, as pedras da inteira cercania. Contavam pouco os nomes das coisas. Eram noites brancas sobre a ponte de Antônio Dias. 51. 3. Hotel Tufolo revisitado. Adentra o salão da modesta hospedaria que resiste, tímida, a máquina da nova cidade pulsando arfante no coração da velha. Dispõe a mesa contra a parede, uma mesa sólida contra a parede intransponível, e senta-te só, com o pouco silêncio possível. Este pão com que ora te sacias, toma-o como o pão primeiro do qual partem todas as fomes e ao qual todas retornam, apaziguadas. Cuidai primeiro do que comer e vestir, que o reino dos céus virá. Se esta palavra que tu ora calas, concebe-a como a última fortaleza contra a loquacidade do presente. 52. 4. Bauxita, engano antigo. Nem todo elemento extrai-se puro dos veios da serra bauxita, oblíquo labirinto. Quanto mais perto do céu, mais perto também da pedra. 53. 5. Rua Alvarenga. Percorremos a Rua Alvarenga do Rosário. As cabeças, pernas e pés exaustos. Uma única luz dormia acesa na noite imensa na farmácia do Sr. Garcia. Não há remédios, há rezas para pernas e pés exaustos percorrerem a Rua Alvarenga do Rosário. As cabeças, ninguém viu de onde veio a procissão. Uma única luz dormia acesa na noite imensa. 54. A escultura de Davi em Praga. Readimades. Dois homens mijam no mapa da nova república. Pintaram de rosa choque o velho tanque soviético. Bebês gigantes engatinha pela antena de rádio. O velho trabante ainda funciona sobre quatro patas. São Venceslau monta a pança de um pangaré. A cabeça de Kafka se move junto ao Moldava. 55. Schelling. Salão Parade de Carvalho penetra na antecidade, que leva o nome do mestre, como em uma antecâmara. 56. Nestas largas quadraturas como em altiplanos, de onde se ergue o pico, aqui, tu sabes, calam-se os homens que jogam ainda à espera do acaso exato, à espera do lanes passado. 57. 2 verões. 1. Duna de Cresmina. Para fazer um poema sobre Cresmina bastaria escrever seu nome e explorar as reminiscências com nomes gregos, como conta Ormina, de que se conta teria sido arrasada pelo tirano Dioniso, restando apenas o antigo anfiteatro de onde se pode ver imperioso Etna, enumerar algumas espécies de plantas nativas, como a raiz divina e a sabina das praias, estabelecer relações suficientemente difusas entre tudo e nós mesmos etc. Mas direi apenas que tão logo chegamos a Cresmina, vindos de Lisboa, descobrimos que havia ali um centro de pesquisas onde se pratica o que chamaram despretensiosamente interpretação da Duna. 58. 2. Alter do chão. Nos primeiros dias da estação de cheias às margens do Tapajós, você à frente indiscernível entre os juncos, avistei uma velha bajara inteiramente submersa rente ao espelho d'água afora, apenas uma parte da proa com a inscrição. Ao ter essa imagem não me saiu da cabeça toda a viagem. Que tempos são esses em que parece impossível não ver num pequeno naufrágio uma espécie de metáfora de Sinédoque ou até mesmo uma alegoria de si próprio. 59. Rui Del Marechal Joffre, Toulouse. A partir de 1 ou 2 versos de Hans Magnus Enzensberger. Uma casa simples em um bairro proletário, quartos amplos quase sem móveis, um pequeno jardim sem flores, bicicletas velhas mas perfeitamente funcionais, um copo de água fresca sobre a mesa de pedra, leituras conjuntas antes e depois do sexo, as únicas palavras que trocávamos. 60. Berlim além da noite. 1. Turmstraffle. O relógio da torre coberta em obras ainda marca as horas exatas. 61. 2. Plotzense. No pequeno lago de nossos dias de verão aprendemos a nudez, descobrimos que corpo livre é uma forma de cultura, que a cultura deve ser a imagem de um corpo livre. 62. 3. Eidestraf. 13. Sobre Berlim. O céu sob Berlim a bomba. 63. 4.
Paulinho Kilfer, um cão enorme e sonolento, cruza o campo onde os aposentados jogam bocha. Eles riem e o aguardam pacientemente enquanto enrolam cigarros. Paulinho Kilazan opera composer from Berlim, diz uma senhora com sotaque carregado a um par de turistas. Pai e filho carregam um velho sofá à Biedermeier e o abandonam do outro lado da rua. Mendigos juntam garrafas retornáveis nos característicos sacos azuis da IKEA. Ouve-se num crescendo a música insistente dos adolescentes que descem o canal em uma balsa inflável uma terça-feira qualquer em Kreuzberg 64. 5. O Stephen avistava a torre de TV. Ela, com os olhos faiscando, falava de festas e drogas, de seu novo emprego de florista e de como tinha tentado se matar à nossa frente. As gruas do porto descarregavam um imenso cargueiro perto dali. No departamento de estrangeiros o homem provavelmente implorava para ficar 65. 6. Landover Canal. Esta cidade nunca foi minha, salvo talvez naquele fim de semana de outubro em que você apareceu e nos sentamos à beira do canal. Era o dia da unidade alemã. Você rasgou a cidade em duas, mas o que passou a dividi-la não era um muro. 66. 7. Mierendorf-Platz. Naquele inverno inclemente, nas paredes de uma bela casa em Charlottenburg que sobreviveu ilesa aos bombardeios, escrevi uma frase de N, modificando-a até transformá-la em profecia autorrealizável. Às vezes digo a esta cidade: não me des tanto porque sei que vais me tirar mais. 67. Sou o outro e sou o reverso. Alguém vaticinou que o nome próprio é uma maldição perene. Como se não bastasse nascer, somos forçados ainda a carregar os nomes que nos impingem como um carimbo, um ferrete, uma etiqueta, a história de promessa e frustração que representam. Se não vejamos, Daniel foi um profeta judeu capturado pelos babilônios para servir na guerra contra os persas. Não raro tinha visões apocalípticas que transcrevia em versos. Sofria também de azia. Quando descobriram que era um completo farsante, Daniel foi lançado ao mar e devorado um cachalote. 70. Teseu. A partir de Ana Martins Marques, derrotar o Minotauro. Corpo de homem e cabeça de touro é de fato uma admirável proeza, mas experimente substituir parte de um navio em alto mar, proa com vés, casco, remos, e continuar a bordo do mesmo navio. Para um velho centauro pode ser possível que sua parte humana sobreviva a animal, mas experimente abandonar pelo caminho que te é mais próprio, tua língua, teu nome, tua memória, e continuar a ser si mesmo. 71. Arroubo contra a experiência. A experiência é a verdadeira autoridade. Mas autoridade de quê, Monsieur Georges Bataille, se a experiência atualmente é quase sempre a mesma miséria? Se isso ainda for possível, peça a qualquer um para lhe contar uma história. Via de regra, é tudo a mesma coisa, como todo sentido é, no fundo, igual. Me apresente uma única experiência lá fora que não seja a eterna repetição daquele tedioso e tautológico encontro consigo mesmo. 72. Uma única experiência que não me devolva este mesmíssimo mundo em cada vez mais estrambólicas embalagens de sentido. Estou farto de experiências estéticas, políticas, filosóficas, saturado de curas e redenções feitas sob medida para cada um. O que eu quero ainda não existe. 73. Como é bom ter um corpo, foi o que pensei ao estalar os dedos dos pés com os dedos das mãos. Finalmente aprender a boiar, trepar em uma ameixeira, não fazer nada, apenas o que faz um bicho. Rienfire come onibet, etc. Como é bom ter um corpo, pensei, mas não tenho um corpo. Este corpo é que me tem a mim, este corpo sou eu. 74. Tambata já havia Maria Martins. Meu ventre sujo, teu corpo laço, meu caule óbito, teu tronco aço, minha dupla vulva, teu triplo lastro. 75. Câmera obscura 1. Recuas do espaço da luz e da sombra. Minha palavra te alcança e imobiliza um átimo. Vejo-te 2. Não sigas o meu rastro, não a minha palavra, não a tua memória. Ignora o meu nome, abandona quem eu fui. 3. Não vês o horizonte de onde te veem. Não vês horizonte algum, não vês o exato ponto de onde te tornas visível. 76. Dentre todas as formas de aparecer, apenas uma é a tua. Dentre todas as formas de ser, apenas uma te cabe. 5. Escapar da mirada que vê um rosto em cada coisa. Escapar da mirada que vê o próprio rosto em cada coisa. 77. Difícil determinar de que estranha matéria é feito este poema.
Assim escreve Daniel Areli num dos poemas deste livro. De fato, são estranhas ao universo mais comum da grande maioria do que se produz em poesia as matérias dos versos que aqui se apresentam. Não são textos centrados na primeira pessoa. Não tentam aproximar o leitor de um sentimento verdadeiro ou inventado. Não são poemas carregados de rimas ou aparentes recursos sonoros. Não pesam nas imagens, nas metáforas. Estão mais para o diálogo com, sejam essas ideias estéticas, ideiascas, poéticas, filosóficas, históricas ou, até mesmo, científicas. Em vários poemas, Daniel trabalha como um pesquisador. Colhe uma amostra, examina-a e faz um parecer criativo sobre ela. Surge então essa estranha voz que se faz do choque da postura da observação analítica com a explosão criativa. Uma explosão curta, atômica, de poucas e bem escolhidas palavras. Explora, para obter esse efeito, diversas formas, poemas com versos de uma palavra, com versos mais longos, com pontuação ou sem, ou seja, cada texto encontrando a sua forma adequada. Ou, como ele mesmo escreve, não tente encaixar o poema na forma, deixe que ela escreva o poema, observe-a de longe como alma respeitável desconhecida ocupada com algum afazer exótico e ancestral. A consciência da forma e, ao mesmo tempo, do limite a que a consciência pode chegar, quando a forma escapa ao traz uma inteligente abertura estética para a lição da matéria. Essa, inclusive, parece ser uma de suas lições. Em outro poema, temos mais uma chave que o poeta, agora também como poeta crítico e leitor, nos passa da sua autoconsciência. Às vezes sequer é preciso ler o poema pelo corte do verso, sabemos se é bom. O corte no espaço vai ditando o ritmo visual e a partitura da voz do poeta. Corra nesse princípio, cabe nos seus textos tudo e mais um pouco. Basta fazer, e Daniel faz, o corte certo. Poesia culta, que é intertexto com a poesia de um conjunto de poetas, sem esconder as referências, mas, ao contrário, nomeando-as e propondo uma interlocução. Poesia madura, mas não a maturidade como descanso, e sim como capacidade de realizar com segurança um texto inquieto e desestabilizador. Ricardo Silvestre e Mauro Figa. Daniel Areli nasceu em Belo Horizonte, em 1986. É doutor em filosofia pela Universidade de Munique, com uma tese sobre o conceito de materialismo. Atualmente, é pesquisador de pós-doutorado da Universidade Federal de Minas Gerais. Lição da Matéria é seu primeiro livro de poemas. Agora também como poeta crítico e leitor, nos passa da sua autoconsciência, às vezes sequer um. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Força da Lei de Direitos de Autor. Este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e a reprodução, de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Lição da Matéria. Daniel Areli. Difícil determinar de que estranha matéria é feito este poema. Aspas. Assim escreve Daniel Areli num dos poemas deste livro. De fato, são estranhas ao universo mais comum da grande maioria do que se produz em poesia as matérias dos versos que aqui se apresentam. Não são textos centrados na primeira pessoa. Não tentam aproximar o leitor de um sentimento verdadeiro ou inventado. Não são poemas carregados de rimas ou aparentes recursos sonoros. Não pesam nas imagens, nas metáforas. Estão mais para o diálogo com, sejam essas ideias estéticas, ideiascas, poéticas, filosóficas, históricas ou, até mesmo, científicas. Em vários poemas,
Daniel trabalha como um pesquisador. Colhe uma amostra, examina-a e faz um parecer criativo sobre ela. Surge então essa estranha voz que se faz do choque da postura da observação analítica com a explosão criativa. Uma explosão curta, atômica, de poucas e bem escolhidas palavras. Explora, para obter esse efeito, diversas formas: poemas com versos de uma palavra, com versos mais longos, com pontuação ou sem, ou seja, cada texto encontrando a sua forma adequada. Ou, como ele mesmo escreve: não tente encaixar o poema na forma, deixe que ela escreva o poema, observe-a de longe como uma respeitável desconhecida ocupada com algum afazer exótico e ancestral. A consciência da forma e, ao mesmo tempo, do limite a que a consciência pode chegar, quando a forma escapa ao poeta, traz uma inteligente abertura estética para a lição da matéria. Essa, inclusive, parece ser uma de suas lições. Em outro poema, temos mais uma chave que o poeta, agora também como poeta crítico e leitor, nos passa da sua autoconsciência. Às vezes sequer é preciso ler o poema pelo corte do verso, sabemos se é bom. O corte no espaço vai ditando o ritmo visual e a partitura da voz do poeta. Com esse princípio, cabe nos seus textos tudo e mais um pouco. Basta fazer, e Daniel faz, o corte certo. Poesia culta, que é intertexto com a poesia de um conjunto de poetas, sem esconder as referências, mas, ao contrário, nomeando-as e propondo uma interlocução. Poesia madura, mas não a maturidade como descanso, e sim como capacidade de realizar com segurança um texto inquieto e desestabilizador. Ricardo Silvestre Mauro Fica. Daniel Arely nasceu em Belo Horizonte, em 1986. É doutor em filosofia pela Universidade de Munique, com uma tese sobre o conceito de materialismo. Atualmente, é pesquisador de pós-doutorado da Universidade Federal de Minas Gerais. Lição da Matéria é seu primeiro livro de poemas. Lição da Matéria. Daniel Arely. Cida Borghetti, governadora do estado do Paraná. João Luiz Fiani, secretário de Estado da Cultura. Jader Alves, diretor-geral da Secretaria de Estado da Cultura. Rogério Pereira, diretor da Biblioteca Pública do Paraná, coordenador do Prêmio Paraná de Literatura 2018. Omar Geudeoy, Núcleo de Edições da SEC. Luiz Rebisky, Márcio Renato dos Santos. Omar Geudeoy, Comissão Julgadora do Prêmio Paraná de Literatura 2018. Prêmio Helena Collodi. Poesia Marília Garcia. Ricardo Silvestrinho e Hilbert Salgueiro. Preparação dos originais Christian Sortos. Ilustração da capa André Duxi. Projeto gráfico e design Tapcom, com dados internacionais de catalogação na publicação. Bibliotecário responsável, Bruno José Leonardi, CRB 9, 1617. Arely, Daniel, 1986. Lição da Matéria. Daniel Arely, Curitiba, PR, Biblioteca Pública do Paraná, 2018, 80 páginas, 21x 14 centímetros. Biblioteca Paraná, vencedor do Prêmio Paraná de Literatura 2018. Prêmio Helena Collodi, categoria Poesia, ISBN 978, 85, 663, 82, 35, 81. Poesia Brasileira L, Biblioteca Pública do Paraná. I. Título, CDD, 22ED, B869, 1. Tudo é menos do que é. Tudo é mais. Paul Celan. Sumário. Abismo de imagens. Acácias, 10. Desentranhado da biografia de um filósofo, 11. Diante dos retratos de Alain Laboile, 12. Uma fotografia de Adila, 13. Ocidente, 14. Esboço de teologia moral, 15. A Amazônia de Vila Lobos, 16. Cultura, 17. Fábula de Kazuo Hno, 18. E por cima houve outros nomes da natureza, 20. O rinoceronte, 21. História natural dos povos, 22. A vida de Galileu, 24. Ontologia sumaríssima revisitada, 25. Outra história natural, 26. Lição da Matéria IQRHODUS e que salta, 28. Arrancar amanhã, 30. O punhal de ferro de Tutankhamon, 32. Ler o livro do mundo, 33. Oficina abstrata, uma frase de Novalis, 36. Epistemologia da composição, 37. Fenomenologia da composição, 38. Ontologia da composição,
39 De que servirá um livro, 40 Teoria do rascunho, 41 Arte da edição, 47 Um retrato que não fosse autorretrato devaneio em ouro preto, 50 A escultura de David CRN em Praga, 55 Schelling Salon, 56 Dois Verões, 58 Regi DJ Marechal JOFFRE, Toulouse, 60 Berlim Além da Noite, 61 Sou o Outro e Seu Reverso Alguém Vaticinou, 70 Teseu, 71 Arrobo contra a Experiência, 72 Como é Bom Ter um Corpo, 74 Tambatajá, 75 Cameira Obscura, 76 Abismo de Imagens. Acácias. Numa viagem de ônibus longuíssima através do dia e da noite, li pela primeira vez o poema de Parra sobre as acácias. Deve ter sido aí que me dei conta de que sempre projetamos o que se passa dentro sobre o que está fora, incuravelmente como uma espécie de alergia crônica aos erros da geração passada, um mito. Desde então, sempre que viajo de ônibus, me lembro de Parra e de seu poema. Apoio o rosto no vidro da janela e tento acompanhar a paisagem nua. 10. Desentranhado da biografia de um filósofo. Qualquer pessoa que conhecesse algo sobre Max Horkheimer saberia que ele era capaz de uivar como um cão. De acordo com testemunhas, ele podia demonstrar esse desconcertante talento tanto nas ruas de Manhattan como na estação central de Frankfurt. De acordo com testemunhas, o filósofo teria ensinado a uivar seu próprio cão. 11 Scanner de Baikan-se diante dos retratos de Alain Laboile. Se observada sob esse ângulo, com essa luz oblíqua, esse recorte exato, é possível que esta perigosíssima e sabidamente traiçoeira espécie animal até pareça inofensiva ou mesmo graciosa, mas cuidado, isso é parte do seu jogo, parte das suas artimanhas. 12. Uma fotografia de Adília. Para alguns, os refinados, basta que tenha Paris. A mim me basta lembrar de uma fotografia de Adília sorrindo de olhos fechados à frente de uma mesa repleta de quinquilharias e saber que Adília está em algum lugar, que essa fotografia existe. 13. Ocidente. Arqueólogos descobriram na Grécia uma placa de argila com a inscrição do que parecem ser 13 versos do canto X e V da Odisseia. É o registro mais antigo da epopeia. Ainda não decifraram inteiramente a inscrição, mas estão todos aflitos. Sabem que uma pequena variação no sentido dos versos, como um dativo no lugar de um genitivo, um verbo em aoristo, terá consequências incalculáveis para a civilização. De repente o Ocidente será outro, de repente o Ocidente terá sido sempre outro. 14. Esboço de Teologia Moral. Aristóteles escreveu que o supremamente bom só pode, e deve, pensar a si mesmo, ou não seria supremamente bom. Um dia, Dorival Caymmi colocou uma cadeira de balanço em frente a um ventilador num quarto vazio de sua casa em Salvador e sentou-se, disse, para pensar apenas coisas boas. 15. A Amazônia de Vila Lobos. A fermata era um igarapé em que nadávamos no Zucco da pegada do Iauarete. As iças em staccato marcavam também o nosso passo. Os uirás em todas as claves em tempo largo. A mesma tapera na volta a um B4 sob teu rubato. A floresta viva da Capo. 16. Cultura. Variações sobre Brecht. Um castelo de cocô de cachorro. Um inário de invasões de território. Um arquivo de documentos rasurados. Uma coleção de relíquias saqueadas. Uma tradição de traduções equivocadas. 17. Fábula de Casuorno. A partir de João Cabral. Construir o aberto, não tanto casa de só portas e teto, mas aberto que se faz desde o centro, casa que é sobretudo acesso, espaço que se habita como gesto. 18. E por se move. Outros nomes da natureza. O que é fechado à mente, o fundo comum a tudo, o todo causa de si, princípio da própria reprodução. O inteiramente outro, anteparo amorfo do trabalho e da forma, metabolismo, evolução. O que de mais íntimo se rememora em ti, contra ti rompe pura exterioridade. O que amo esconder-se. 20. O rinoceronte. A partir de Theodor W. Adorno. Quando enfim matarmos o último rinoceronte, dizem, não será apenas o rinoceronte a extinguir-se, não haverá tampouco uma certa espécie de moscas que só se alimentam dos detritos do rinoceronte e milhares de ecossistemas que dependem daquele grande ecossistema que é o rinoceronte. Perderemos um elo vivo essencial para a nossa compreensão dos dinossauros. Não poderemos mais, como Marco Polo, confundi-lo com um unicórnio. Não teremos mais uma imagem tão precisa do medo petrificado em armadura etc.
Acho que estão todos certos, só não se esqueçam de dizer que não haverá mais a forma do rinoceronte, esta forma exata e insubstituível que parece dizer, eu sou um rinoceronte. 21. História natural dos polvos. Seu cérebro enorme, genoma muito mais complexo do que o humano, sistema nervoso altamente sofisticado, corpos camuflados. Eis apenas alguns traços dos polvos que parecem ter surgido do